Oi, gente! Hoje eu resolvi trazer 5 indicações de livros para vocês que estão na minha lista de livros favoritos. E assim, eu sei que preferência é algo muito pessoal, né? Que a gente gosta de uma história, seja porque a gente identificou com os personagens, ou porque trouxe alguma lição importante pra gente, ou simplesmente porque gostamos e é isso aí. Mas eu espero muito que vocês gostem dessas indicações. E a minha primeira indicação é Apenas um Dia, da Gay Forman. Bom, nesse livro nós conhecemos a Alison, que é uma garota que acabou de se formar no ensino médio. Ela e os amigos estão numa viagem de formatura pela Europa, onde eles estão visitando algumas cidades turísticas. A história começa com eles em Londres, que é a última cidade do tour. Eles estão numa fila para assistir Hamlet, e enquanto ela e a amiga estão conversando, elas recebem um panfleto de um grupo que faz apresentações teatrais ao ar livre. Nessa mesma noite, eles vão apresentar a Noite de Reis. E assim, a Alison, apesar de ser uma pessoa muito certinha, organizada, planejada, ela se sente muito tentada a assistir essa apresentação, porque é algo diferente de tudo que ela já viu. E assim, como elas estão numa viagem supervisionada, elas não podem simplesmente decidirem ir para lugares que não estão planejados, né, sem a supervisão de um adulto. Então, ela e a amiga usam uma desculpa de que estão passando mal por causa do calor e falam que vão voltar pro hotel. Mas, ao invés disso, elas vão assistir a apresentação desse grupo. E a Alison fica completamente encantada. No dia seguinte, elas estão num trem para aproveitar o último dia delas na Europa. E ela reencontra um dos atores do grupo que ela viu a apresentação. E ela confessa para ele que ela queria muito ter ido para Paris, e inclusive essa cidade estava no tour, mas que não foi possível ir para lá porque o voo foi cancelado e era muito longe para ir de ônibus. Ele vira para ela e pergunta por que ela não vai, já que ela vai embora logo. E ela fala que ela não fala francês, que ela não tem dinheiro, que ela não pode simplesmente sair assim sem autorização. Então ele se oferece para ir com ela, para ela aproveitar, já que ela está lá e não sabe quando vai voltar para a Europa, né, de novo, e simplesmente fazer algo que ela quer, né? Por algum motivo que ela ainda não sabe dizer, ela decide aceitar a oferta do rapaz e pede para a amiga dar uma cobertura para ela. Então, ela embarca num trem para Paris junto com ele, e eles têm apenas 24 horas para passar na cidade. Eles não têm planejamento nenhum, então eles decidem simplesmente seguir o fluxo e fazer algumas atividades na cidade. E assim, eles vão se conhecendo melhor, eles se divertem muito, eles vivem grandes aventuras lá e eles começam a gostar um do outro, né? Mas assim, no finalzinho dessas 24 horas, eles se desencontram e a Alison tem que ir embora e ela não consegue se despedir dele. Então ela volta para casa e continua com os planos que ela já tinha feito, que era ir para a faculdade e começar a construir a sua vida, né? Só que essa viagem teve um impacto tão grande para ela que ela não quer simplesmente seguir os planos que ela tinha feito. Ela percebe que a vida é muito mais do que isso, que ela quer ter outras experiências. E assim, no começo é confuso para ela e principalmente para os pais dela, porque eles não sabem que ela foi para Paris. E então assim, ela começa essa busca por identidade, ela começa a fazer o que ela realmente quer, e isso é muito importante para ela. E é exatamente por isso que eu gosto desse livro, porque tem uma grande transformação da personagem principal. Ela começa a entender quem ela é de verdade e o que ela quer fazer. E então ela começa a experimentar coisas novas. Ela entra num curso de francês, ela começa a trabalhar para ter o próprio dinheiro e não depender dos pais dela. E ela, inclusive, muda o curso da faculdade. Então, depois de um ano, ela decide que ela quer saber por que o rapaz foi embora foi embora e não se despediu dela. Porque ela sente que eles tiveram algo importante naquela viagem. Então, ela quer saber ela quer entender o que aconteceu. Então, ela embarca para Paris, que foi o último lugar que eles estiveram juntos. Mas as únicas informações que ela tem dele é que o nome dele é Willem e que ele é holandês. Então, assim, se vocês querem saber o resto dessa história,
Leiam esse livro maravilhoso. Ele é muito bom. Eu já li ele umas 3 vezes porque eu gosto muito, como eu disse, de ver a transformação que a Alison teve. E eu gosto muito de quem ela se tornou. Então, é uma recomendação para vocês que também gostam de ver os personagens crescendo ao longo da história. E tem um romancezinho que é muito fofo. Então, leia esse livro. A minha segunda indicação é Os Criadores de Coincidências, do Yoav Blum. Ele é um escritor israelense. Gente, esse livro é muito lindo. Já imaginou terem seres que estudam assuntos como interferências de sonhos, distribuição de sorte e como serem amigos imaginários? Bom, nesse livro, né, nesse mundo criado pelo Yoav, tudo isso é possível. Ele conta a história da Emily, do Eric e do Guy, que são 3 criadores de coincidências. Esses criadores de coincidências, eles têm missões que são criar situações para que surjam ideias ou pensamentos que vão levar as pessoas a fazerem grandes descobertas, a se apaixonarem, ou até mesmo a criar grandes obras-primas ou fazerem grandes invenções. Então, o Guy, ele vai receber uma missão que é completamente diferente de todas as missões que ele já recebeu. E é muito interessante a gente ver como eles criam as situações que colocam cada pessoa no lugar certo e na hora certa. Porque a gente só entende o objetivo no final. É como se a gente, quando olhasse para trás, enxergasse as conexões dos pontos, sabe? E eu acho muito interessante porque, assim, eu particularmente não acredito em coincidências. E eu achei bem legal que uma pessoa escreveu isso, sabe? Que existem seres que estão aqui nesse mundo para fazer com que as coisas se conectem, que tudo tem um objetivo. Então, é uma história super divertida. E o final é surpreendente, assim, me pegou de surpresa. E é uma história que eu amo. A minha terceira indicação é Grande Magia, da Elizabeth Taylor. Bom, se você quer ter uma vida criativa, leia esse livro. Ela tira todo o peso e a pressão de que é da gente criar coisas, sabe? Porque assim, todo mundo se expressa de alguma forma, seja se comunicando, escrevendo, pintando, tirando fotografias, criando coisas, sei lá. São muitas possibilidades, né? Mas às vezes nós temos medo de colocarmos as nossas criações assim, à vista de todos, porque temos medo de julgamento, temos medo de não sermos bons o suficiente, e isso acaba impedindo que nós sejamos quem nós somos de verdade e que façamos o que nós gostamos, né? Então, no livro, ela tenta nos encorajar a continuarem criando, independente do que seja. E eu gosto muito que ela fala que a criatividade é algo que está disponível para todo mundo, sabe? E que a gente tem que sentar e trabalhar. Que não adianta a gente ficar esperando que a criatividade venha, porque isso não vai acontecer. Mas se a gente criar movimento, se a gente se nós estamos nos esforçando, ela vai aparecer em algum momento. E assim, não importa se esteja bom ou ruim, apenas faça. Porque julgamento também depende muito de experiências, né? E nós não vamos ser bons sempre. E tá tudo bem, porque não precisa ser assim. O importante é nós nos expressarmos. E esse livro tem me ajudado muito a me expressar, a enxergar as coisas, o processo criativo de uma forma diferente. E é por isso que eu tenho continuado com esses vídeos. Apesar de eu achar que eu não sou boa assim, sabe? Eu sei que tem pessoas melhores do que eu, mas como ela mesma diz, estou me divertindo. Então eu vou continuar fazendo por esse simples motivo. E é isso, gente. Esse livro é maravilhoso. E eu acho que todo mundo que se expressa, quer se expressar de alguma forma e que tem medo de expor o seu trabalho para o mundo, leia esse livro. Ele é muito encorajador. Bom, a minha quarta indicação é A Química, da Stephanie Meyer. Esse livro, ele me pegou totalmente de surpresa, porque sim, é uma escrita totalmente diferente do que nós estamos acostumados da Stephanie Meyer, e eu fiquei completamente
encantada com essa história. Encantada não é a palavra, mas instigada. Porque a personagem principal, ela é muito misteriosa. Ela trabalha para uma agência secreta do governo que não tinha nome, para eles não serem identificados. Então, depois da morte da pessoa que ela mais confiava, ela se sente obrigada a fugir, porque ela fica com medo de ser assassinada também. E aí, um antigo mentor dela oferece um trabalho como forma dela se redimir e continuar viva. Então, ela aceita o trabalho. E o que ela fazia nessa empresa, né? Que é o nome que dá origem ao livro. Ela era responsável por fazer interrogatórios de suspeitos. E ela interrogava as pessoas utilizando substâncias químicas, que muitas delas, inclusive, foi ela que criou. Então, ela é uma personagem inteligente, independente, forte e, gente, ela é muito criativa também, tenho que dizer. E ela aceita essa missão. Ela tem que fazer um último interrogatório. Só que quando ela começa a interrogar esse rapaz, ela percebe que tem informações que não batem e que algo muito suspeito está acontecendo. E eu não vou contar mais nada para não dar spoiler para esse livro, mas assim, se você curte mistério, investigação, ação e personagens fortes, e não podia deixar de falar de romance também na história, leiam A Química, dê uma chance para esse livro, que foi um livro que eu li, e foi um livro que eu li, eu não sosseguei até chegar no final. E a gente desenvolve, assim, um carinho pelos personagens. A gente começa a se apegar a eles e... é muito bom. Leiam A Química. Bom, a minha última indicação é A Descoberta das Bruxas, da Deborah Harkness. Nessa história, nós conhecemos a Diana Bishop, que é uma bruxa que nunca aprendeu a controlar e a desenvolver os seus poderes. Ela perde os seus pais bem nova e ela foi criada pela tia e pela companheira dela. Ela cresceu e não quis desenvolver esse seu lado porque ela nunca se identificou e porque seus pais foram assassinados por causa de bruxaria, né? Preconceito contra bruxas. Então ela cresce e se forma em história e ela está terminando o seu doutorado. Então ela faz o estudo de algumas obras e manuscritos e assim, durante uma de suas pesquisas, ela faz a requisição de um livro e quando ela abre esse livro, ela sente uma energia diferente e ela sente uma conexão com essa obra. Só que ela descobre depois que essa obra é uma obra que tem sido procurada há muito tempo por todas as criaturas, bruxas, demônios e vampiros, porque é uma obra que ela vai porque é uma obra de extrema importância para todas as raças, que fala inclusive sobre como elas foram criadas e como podemos destruí-las. Então, assim, eles ficam meio temerosos e buscam muito pra ser... Porque tem muito preconceito entre essas raças. Então eles têm medo que a raça que colocar as mãos nesse manuscrito primeiro destrua todas as outras, ou tenha o controle sobre todas as outras. Então quando eles descobrem que ela teve contato com esse livro, ela se torna um alvo. E como ela nunca desenvolveu seus poderes, ela não sabe se proteger. Então ela conhece o Matthew, que é um vampiro, e ele se dispõe a protegê-la em troca do livro. E assim, posso dizer que eles vão começar a gostar um do outro e que eles são um casal muito fofo, mas que isso é um problema porque o relacionamento entre as raças não é permitido. E não vou contar mais nada, mas a Diana precisa então, como proteção, desenvolver esses poderes. E ela começa a descobrir várias coisas sobre a vida dela, inclusive o real motivo do assassinato dos pais dela. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu li ele em 2 dias e, sei lá, ele tem umas 800 páginas. Eu li em e-book e eu não sei qual a mágica que tem dos e-books que fazem a gente ler muito mais do que os livros físicos. Apesar de eu gostar mais de livros físicos do que de
livros digitais, eu acho que a minha leitura em e-book progride muito mais. Mas a história é linda, foi muito bem escrita, o mundo foi muito bem desenvolvido e os personagens, a gente conhece os personagens de uma forma que a gente gosta e quer saber mais sobre cada um deles, sabe? Sem falar no casal principal, que eles têm um relacionamento assim muito gracinha. E é uma história que eu gosto muito, é um dos meus livros favoritos sobre bruxas, porque eu gosto da forma como a magia é tratada na história. E é isso. Essa foi a minha última indicação. Se vocês já leram algum desses livros, deixem nos comentários. Ou se vocês querem que eu fale mais sobre algum deles também, deixem nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também. E vamos interagir, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. E até a próxima.